Salmo de número 23. Vamos a Salmo 23. Você já abriu o Salmo 23, irmão? O que diz no versículo 1 do Salmo 23? Diga aí. O que diz no versículo 2? Três. Guia-me pelas veredas da justiça. 4. O que mais? 5. O que mais? Profetiza. Amém, amados? Certamente que o quê? A bondade e a misericórdia me seguirão quantos dias? Vocês estão certos disso? Posso perguntar? Perguntar o quê, irmão, né? Certamente, olha Davi falando, não há a menor dúvida ou possibilidade de ser diferente, que a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão, quantos dias mesmo, irmão? Todos os dias da minha vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos dias de vida você tem? Alguém sabe? Só Deus, se você fizer umas continhas também você pode saber. Não é? Quantos dias de vida você tem? Eu tenho 39 de vida, vou fazer agora em agosto. Mas transforme-se em dias. 39 o fulano ainda está novo ainda. Tá. Transforme-se em dias, irmão. Você tem milhares de dias de vida. Está rodado. Né? Vem Davi e diz que, com certeza, a misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E quando a minha vida acabar, eu vou habitar na casa do Senhor por longos dias. Longos dias. Porque os dias na terra são breves, mas na casa do Pai são longos. Longos dias. Ele está falando da certeza da vida dele, que é o que motiva a sua existência. A certeza de que o que o mantém de pé, de que o que o mantém com vivacidade, com desejo de viver, é a bondade e a misericórdia de Deus. Agora, eu queria, a partir de hoje, irmão, por uns 2 ou 3 domingos, apresentar a vocês o Salmo de número 23. Esse Salmo que a maioria dos cristãos conhecem de cor. E este Salmo que a maioria dos cristãos interpreta de forma equivocada. A começar pelo versículo 1. O Senhor é o quê? O meu pastor. E daí? Nada me faltará. Aí o cara diz, não, nada me faltará. Aí você olha para a tua existência e fala assim, você tem necessidade de alguma coisa na tua vida hoje? Tem carência alguma na tua vida hoje? Tem alguma coisa que ainda está faltando acontecer, ir para o lugar? Tem alguma coisa, o que pedir a Deus ainda na tua vida? Sim ou não? Está faltando alguma coisa? Como é que a Bíblia vem então e diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará?
Eu ouvi alguém me fazer essa pergunta no cemitério agora de manhã. Acabei de pregar. Falei sobre perplexidade. 42 anos morto. É uma perplexidade. Ninguém pode morrer com 42 anos. Que é isso? A gente morre com 80, pô. Perplexidade. Um pai enterrar um filho, uma mãe enterrar um filho. É filho que enterra pai e mãe, pô. Isso. Perplexidade. Acabei de pregar. Saio pelas portas do fundo. Tinha uma ovelha minha lá com um copo d'água gelada. Eu falei, Jesus, minha igreja é uma benção. Louvado seja Deus. Eu falei, irmão, você caiu do céu. Aí bebi água. Aí encosta uma menina perto de mim. Pastor, o que é isso que o senhor pregou aí? Bíblia, irmão. Porque a perplexidade nos faz perguntar. E qual é a pergunta que emana da perplexidade? Por quê? Sempre. Estou perplexo. Alguma coisa me perplexizou. Não é? E se eu estou perplexo, se eu estou diante de uma coisa para a qual não tem respostas. Como é que eu vou justificar para uma esposa a morte de um menino bom, trabalhador, com um coração que não cabia dentro daquele corpo de 1,90 m quase dele? Que não bebia, não fumava, dormia às 9 horas da noite, 10 horas da noite, filho obediente, amigo de todos, e é acometido de uma enfermidade chamada enfermidade de Wilson. Quantos já ouviram falar nessa enfermidade? 2 ou 3. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Conheço um Wilson, mas que não é enfermidade, é amigo. Que coisa é essa, irmão? Nossa irmã Gessi está com uma bactéria que apareceu no pé, gerando enfermidade, gerando feridas, cujo nome é celulite. Gessi, celulite que eu conheço é outra. Pergunte às irmãs, que elas conhecem bem. Mulher é bacharel em celulite. Não aqui, que é uma benção. Aqui é todo mundo sarada, né? As mulheres aqui não tem celulite. Mas aí para fora, irmão, qualquer mulher tem celulite, né? Uma bactéria que está fazendo, parece uma necrose no pé. Eu falei, meu Deus, cada dia uma peste nova. Doença de Wilson. Por que, Deus? Nós estamos perplexos. Não há respostas. Eu fui lá em Romanos capítulo 11, versículo 36 e diz, porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Por causa disso, glória, pois a ele eternamente. Amém? Aí ela me para lá fora. Diz, tua Bíblia não está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Tá. Qual o problema? Esse filho vai faltar à sua mãe. Esse pai vai faltar ao filho. E ela começou falando das faltas. Eu falei, interessante. É sobre isso que eu vou pregar hoje de manhã. Aí eu comecei a mostrar para ela o que a Bíblia quer dizer quando diz isso. Porque há um equívoco. E muitas vezes, quando nós lemos esses salmos, e muitas vezes fazemos dele um patuá. Fazemos dele um amuleto da sorte. Deixamos, quando não é no Salmo 91 aberto lá em cima da nossa cômoda, deixamos no Salmo 23. Porque se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai me fazer deitar em pastos verdejantes. Ele vai me guiar mansamente às águas tranquilas. Ele vai refrigerar a minha alma. Ele vai me guiar pelas veredas da justiça. E Ele vai fazer isso por amor do seu nome. Porque eu sei que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho do que temer. O Senhor está comigo. É a sua vara, o seu cajado de pastor, que me consolam. Me consolam. Ele pode preparar uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, poucos ou muitos. Porque o cálice vai se transbordar. Porque certamente a bondade do Senhor e a sua misericórdia vão me seguir por onde quer que eu vá. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E quando minha vida acabar,
aí eu vou para o Senhor. Eu vou passar a eternidade com Ele. E aí, quando a gente confronta as promessas e a poesia deste salmo com a nossa condição existencial hoje, com o nosso status quo, com a nossa qualidade de vida hoje, a gente diz: ou o Senhor mentiu, ou eu estou lendo este salmo errado. Com qual das duas possibilidades você fica? Primeira ou a segunda? Segunda, irmão. Porque o Deus que disse assim: olha, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, Ele não pode mentir. Diga, irmão, que está do seu lado: Deus não mente. Você concorda com isso, sim ou não? Agora eu pergunto a você: de vez em quando você e eu, nós temos alguma dificuldade de entender algumas coisas, sim ou não? Pois é. Então não foi Deus que mentiu, eu que não entendo. Não foi Deus que se atrasou, eu que estou ansioso demais. Coloca uma montanha no braço de Deus: Deus, você tem relógio aí? Mas o senhor não tem. E se tem relógio, o senhor não sabe ver a hora. Vou botar o meu no teu braço para ver se tu vê na hora certa. Meu filho, o teu tempo é Cronos, o meu é Aion. Diferente. Então eu queria apresentar a partir de hoje o Salmo de número 23 a você, que foi escrito por um pastor de ovelhas, Davi. Então, quando ele fala: o Senhor é meu pastor, ele sabe exatamente do que está falando, porque ele está reproduzindo em Deus aquilo que de fato ele é, ou Deus está reproduzindo nele o que Deus de fato é. Então, Davi, quando fala, ele não fala da boca para fora, ele fala com experiência de causa. Davi não é um verborrágico. Davi não tem uma língua desenfreada, não. Davi era um homem das experiências com Deus. Porque a maioria da religiosidade no Brasil, no mundo, é só da boca para fora, irmão. São muitas pessoas aqui, se nós perguntarmos a razão da fé, não sabem. Mas não é só crente, não. Pergunta o reencarnação: por que você acha que você reencarna, meu amigo? De onde é que te tirou essa ideia? Onde é que está fincada essa tua certeza que você vai reencarnar? É ruim, irmão. Vai vir com filosofia daqui, filosofia dali, filosofia. Quando tem filosofia, mas explicar que é bom? Tem. A gente precisa crer que há algo do lado de lá, para que a gente viva um pouquinho melhor do lado de cá. A gente transforma uma verdade em verdade, para que nós não nos sintamos na prática enganados. Não, essa não é verdade. Agora a Bíblia diz que nós temos que louvar ao Senhor com uma fé racional, razões, entender. A Bíblia diz por Paulo que estejais preparados para responder com mansidão ao qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Razão da fé. Então cada um crê no que quer, problema de cada um. A religião começa a se tornar um problema em nós quando a gente quer enfiar a nossa religião na goela do outro. Mas se ninguém enfiar a religião na goela do outro, cada um vive na sua mentira ou na sua verdade e tenta ser feliz. Porque quando a gente estuda o Salmo número 23, geralmente nós só nos prendemos nas promessas dele. É um salmo poético, é um salmo lindo, é uma poesia maravilhosa que, se não faz bem ao coração, faz bem ao intelecto. Só em lê-lo faz bem, irmão. Poesia. Quem é que não gosta de poesia? Mas vamos entender esse salmo. O Senhor é o meu pastor, e o que mais lá? Nada me faltará. Aí, Davi começa a descrever o salmo.
Ele diz: deitar-me faz aonde? Em verdes pastos, guia-me o quê? As águas tranquilas. Deixa eu perguntar para você. Nesse contexto, Davi já está deitado em pastos verdejantes? Ele já está no lugar das águas tranquilas? Sim ou não? Dá uma lidinha aí. Ele já está lá? Sim ou não? Guia-me. Ora, se me ainda está guiando, significa dizer que eu ainda não cheguei. Estou a caminho. Ele está a caminho de quê? Diz aí. Do quê? Primeiro, pastos verdes. E o que mais? Águas tranquilas. Mas ele já chegou lá? Não. Está a caminho. Então deixa eu te falar. Davi estava no lugar de pastos verdes? Não. Davi estava cercado por águas tranquilas e mansas? Não. Sabe o que ele está falando aqui? De um mundo de carências psíquicas e existenciais. Pastos verdes, esse pastos verdes tem a ver com descanso. Aquela pastagem verdinha, na estrada a gente viu, né, Zé Marco? Passava por aqueles lugares verdinhos, aqueles gados branquinhos. E na moto a gente tem a possibilidade de parar em qualquer buraco, qualquer lugar. Deu vontade, para em cima de uma ponte. Paramos, fotografamos em cima de ponte. Vimos um lago grande, olhava lá embaixo, dava vontade de pular, mas quem é maluco, né? Aquela altura. Mas a gente tem como curtir mais a paisagem. Se há uma coisa que me faz bem, são os pastos verdejantes. Eu sou um carioca que nasci no lugar errado. Eu tinha que ser gaúcho, porque eu não gosto nem de calor e nem de praia. Eu gosto de frio e eu gosto de mato. De ter nascido no interior de Minas, quem sabe? Lidar com gado, com cavalo. Quando eu me aposentar, os meus planos, saibam, é sair do Rio de Janeiro e para o interior, quem sabe, do Rio, de qualquer estado, e ter cavalos. Correr atrás de boi deve ser mais fácil do que de gente. Sem ofensa, viu, irmão? Dá para entender, né? É o meu plano de aposentadoria. Lidar com bicho. Lidar com cavalo. Porque quando a gente fala de pastos, só em olhar aquilo já traz paz para o nosso coração. Davi está falando que ele está sendo conduzido para um lugar de descanso. Quando ele fala de águas, ele está falando daquelas águas tranquilas. Não é da água do mar, da Barra da Tijuca, que é aquelas ondas torrenciais que nos cansam quando estamos dentro dela, e dentro dela brigamos o tempo inteiro. Não, está falando de águas tranquilas. Ele está falando de descanso. Portanto, o que Davi de fato está revelando neste salmo é um tempo de tribulação. O que Davi está querendo mostrar para mim e para você nesse lugar aqui, no Salmo 23, é que ele está vivendo, que nós vivemos nesse tempo, onde o descanso não é uma realidade presente sempre, mas uma realidade a se buscar o tempo inteiro. Aí quando você diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, está faltando descanso. Mas Davi está dizendo, você vai chegar lá, porque o status quo, o tempo presente, é um tempo de cansaço, de tribulação, é um tempo de águas turvas, é um tempo de mar encapelado. E ele está dizendo, olha, você está choramingando, você está murmurando, você está desistindo da fé, porque o mar na tua vida está encapelado.
Porque você não está vendo pastagens verdejantes. E o Salmo está dizendo que Davi estava em pastagens verdejantes. Você está lendo o Salmo errado. Davi está dizendo que com relação a descanso, ele está sendo guiado. Não chegou lá. E no caminho, enquanto somos guiados, temos rompantes de extrema paz e de extremas turbulências, irmão. Quando a Bíblia fala lá, em Efésios capítulo 2, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes. E havendo feito tudo, permanecer. Para que possais resistir no dia mau. Está falando, olha, dias maus fazem parte dos muitos dias que a gente vive. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quantos dias, irmão? Diga assim, mulheres, todos. Varões, digam, todos. Todos digam, todos. Isso. Quantos dias, irmãos? Todos. Por que eu vou precisar da bondade de Deus todo dia? Porque os dias são maus. Por que eu vou precisar da misericórdia de Deus todos os dias? Porque os dias são empedernidos, maus. De modo que para que eu não me decepcione com Deus, eu preciso ler o Salmo 23 corretamente. Ele está falando de um tempo de tribulação, ele está falando de um tempo de cansaço, ele está falando de um tempo de lida, ele não está enganando ninguém. Veja o versículo 4. Ainda que eu ande o quê? Pelo vale do quê, irmão? O que vai acontecer com ele? Ele não? Por quê? Quem é que está com ele, irmão? O Senhor. E aonde é que o Senhor está com ele? No vale da sombra da morte. Vamos olhar. Você mora, qual é o nome do seu estado, irmão? O que você acha que o Rio de Janeiro é hoje? Me diga. O que é isso aqui? Não é um vale de sombra da morte? Você está livre dela, irmão? É uma impossibilidade na sua vida? Vale de sombra de morte. Sabe o que ele está dizendo? Que no caminho, ele admite a possibilidade de chegar ao extremo, de ter que encarar a morte. Veja que ele não está preconizando a ausência da adversidade. Ele está dizendo, irmão, Deus me guia, Ele está comigo todos os dias da minha vida, com bondade e misericórdia, nesse tempo de tribulação e cansaço de adversidade, que pode se transformar até em ameaça de morte. Quantos irmãos aqui, com a sua experiência pessoal, algum dia já esteve pertinho da morte e foi livre, irmão? Levanta a mão aí. Não é brincadeira, pastor, eu já estive perto da morte. Levanta a mão. Fica com a mão erguida. Olha para trás, igreja, veja quanta gente está lá. Olha quanta mão erguida. Pertinho da morte. A morte apertou tua mão, muito prazer. Mas você disse assim, eu não tenho prazer nenhum em te conhecer e eu não quero saber de você agora. Vai de reto, espírito de morte. Eu já estive lá também, pertinho, face a face com ela, dia 11 de setembro de 1986. E do vale de morte a gente não se esquece, irmão. Você se lembra daquele dia, irmão. Você se lembra daquele acidente. Você se lembra daquela bala perdida, daquela bala direcionada. Você se lembra daquela enfermidade que tu sabe de onde veio. Você se lembra daquele acidente de carro, daquele sei lá o quê. Sei lá de como é que a morte se apresentou a você. E por que você quase morreu? Simplesmente porque você está vivo. Só morre quem está vivo, irmão. Se você está vivo, é de Deus ou não é de Deus? É possível morrer. E às vezes quando a gente se encontra com a morte, não pode ser diferente, a gente fica perplexo. É porque nós temos configurado dentro de nós uma imagem daquele que morre.
Primeiro é idoso. Segundo, está doente. Terceiro, não tem recurso. Quarto, não tem família. Esse vai morrer logo. Aí quando a morte nos dá uma volta e alcança alguém que não está dentro desse perfil, a perplexidade é muito maior. Seu Manel ontem, 86 anos, sabe de alguma coisa, não sabe, não? Dá para aprender alguma coisa em 86 anos de vida, não dá? Dá. Aí, já estava de notícia da morte do nosso amigo Armando, amado do seu Manel como filho. E ainda tínhamos que dar a notícia da morte da irmã. E a família preocupada. Falei, poxa, vamos chamar ele em casa. E a gente fazendo um monte de plano. Eu estou aqui comigo. Seu Manel não é bobo, você é um homem de Deus. Pensa que velho é bobo querendo não, irmão. Velho sabe das coisas. Respeita esse cabelo branco dele aí. Respeita essas rugas na cara. Às vezes a gente vende o idoso como alguém frágil, mas tão fraquinho. Às vezes não é nada disso, ele nos surpreende. Aí saímos da casa da irmã Maria, mãe do Armando, fomos para casa, sentamos com o irmão Manel. Irmão Manel, temos uma notícia ruim para dar para o senhor. Minha irmã aí. Essa, mano. Morreu. Morreu, senhor. Ele ficou quieto. Reagiu como eu esperava que ele reagisse, porque ele é muito forte. Ficou quieto. Aí a família, chora papai, chora avô, chora. Eu não quero chorar, pô. Não se tranca não se prende não. Eu não quero chorar. Não chora um pouquinho. Ó, lágrima, desce. É assim, irmão? Ele levantou, foi para o quarto, sentou, ficou sozinho. E aí cada um da família vai lá no quarto, olha para ver se ele está bem. Claro, 86 anos, tem que se preocupar mesmo. Daqui a pouco a gente chega no quarto. A gente, quando está diante de alguém que perdeu alguém querido, a gente se vira para liberar uma palavra. Mas não tem palavra, irmão. A gente, pô, cara, eu vou falar o quê? Não, Deus sabe todas as coisas, né, irmão? Estava em Cristo Jesus, foi para o céu, né, irmão? Ah, Deus quer o melhor, está melhor do que a gente, partiu dessa para melhor. A gente diz um monte de bobagem. Às vezes a melhor coisa é ficar quietinho. Dentro de você se sente tentado. Cara, diz alguma coisa, você é um homem de Deus. Abre essa boca, miserável. Fala alguma coisa boa. Não vem, irmão. Se console, nem na minha vem. Você quer saber? Eu e você somos iguaizinhos. Não, pastor, eu com certeza nessa hora ia dar uma parada. Nada, meu amigo. Não sai nada. Bota a mão no ombro, ó, irmão. Estou aí. O senhor sabe de tudo aí e tal. Fica quieto. Mas não sentou. Aí a gente começa a tentar falar alguma coisa. Pô, mas graças a Deus ela já estava com 90 anos. O seu Manel fala assim: para morrer não tem idade. Pode ser jovem como Armando, pode ser velho como minha irmã. Se a gente ama, o que a gente quer que esteja do nosso lado. Porque ela é velha, eu tenho que me conformar? Porque ela é velha, eu tenho que dizer, ah, que legal, morreu, era assim mesmo. Não existe idade para morrer. É verdade, irmão. Porque nós vivemos no vale da sombra da morte. E eu vou falar mais para você. Você sabe aonde é o vale da sombra da morte? É na terra. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno.
E quando nós pecamos, nós optamos. Quando nossos pais pecaram lá no jardim, nós optamos pela morte. O dia que vocês comerem dessa árvore, certamente o quê? Morrereis. Nós vamos comer assim mesmo, então morra. É por isso que o homem morre. Aí a gente inventa um monte de filosofia sobre a morte. Não, quando você morrer, você vai perambular aí por um pouquinho, mas se você viver uma vida boa, você vai reencarnar de novo. Então faça bastante caridade, bastante obra, porque senão você pode reencarnar numa barata. Transmigração da alma, metapsicose. Mas se você for um bom filho, um bom pai, você volta de novo. E a gente vai se consolando baseado no quê? Irmão, eu conheço poucos seres humanos nesse planeta que estudaram a reencarnação quanto eu. Eu fiz um estudo aqui de 9 meses sobre reencarnação nessa igreja. Devo fazer de novo por esses meses aí na frente. A igreja cresceu muito. Eu vou dizer para você, eu queria muito que a reencarnação fosse verdade. Eu queria muito acreditar nesse negócio. Ah, mas eu queria, irmão. Porque acreditar nisso me livra de qualquer compromisso com qualquer coisa. Porque você sabe que desde a queda, o nosso problema é de submissão e obediência. Nós temos dificuldade em dizer sim, senhor. Nós temos dificuldade em dizer glória a Deus, reconhecer que há um ser superior que rege todas as coisas. Isso é o complexo de Jeová, porque todos nós achamos que somos deuses. Todos nós achamos que por causa da nossa superioridade com relação ao resto da criação, somos microdeuses, pseudodeuses. E a filosofia diz isso, algumas religiões dizem isso, que nós somos deuses. Nietzsche dizia que nós éramos super-homens. Pregamos sobre Nietzsche domingo passado, que disse: Deus morreu. Jó disse: o meu Redentor vive. Nós falamos sobre o final dos dois, lembra disso? Então, por causa da dificuldade com a morte, a gente cria filosofias e nos apegamos a ela, para que, acreditando que do lado de lá teremos uma nova oportunidade, nos consolemos pelo fracasso do lado de cá. Mas ainda Davi diz assim: olha, a vida é dura, o dia a dia é mau, os dias são maus, raros são os rompantes de bondade na humanidade. E se eu não aprender a conviver num dia mau, eu vou viver perplexo todo dia pelo mal que me acomete todo dia. E choramingando, porque Deus, porque Deus, porque Deus, porque Deus. Davi está dizendo: olha, nós vivemos em tempos ruins. A Bíblia diz que os que querem viver em Cristo piamente padecerão perseguição. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. A Bíblia diz que se alguém quer vir após mim, tem que carregar a sua cruz. A Bíblia diz que nós seremos perseguidos por amor do seu nome. A Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia não engana ninguém. E é o que ele nos está revelando no Salmo. Nós podemos até passar pelo vale de sombra da morte, e nós vivemos no vale de sombra da morte desde que optamos pela morte no Éden. Há um texto em Apocalipse, que o Senhor me ajude a achar, onde o diabo foi lançado na terra. Veja Apocalipse capítulo 12. Deixa eu mostrar um versículo para você aí. Apocalipse capítulo 12.
12. Você já abriu, amém? Veja o versículo 12. Pelo que alegrai-vos, mas vamos ler lá do 9. Vamos ler no 7. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Está falando de quem, irmão? De quem sabe que está falando aí? Quem é esse dragão? Isso. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado aonde? Na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Presta atenção no 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que o vosso tempo lhe resta. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que o pouco tempo lhe resta. Aí ele diz: diabo é a invenção dos crentes. Gente bitolada, burra. Nós não. Nós somos intelectuais, somos encanudados, temos 3º grau, pós-graduação. Nós não cremos nisso. O inferno é aqui. Não é assim? O inferno é aqui. Quantos já ouviram essa frase? O inferno é aqui. Muito bem. Você quer morrer, irmão? Você quer sair do inferno? Quantos querem ir para o céu aqui agora? Vou fazer uma oração para Deus te levar. Quem quer? Quantos querem deixar o inferno? Falava, vou profetizar para você, filho. Não, né? Ô irmão Ambrósio, você vai sair aqui, filho, o caminhão vai te atropelar. E você vai para o céu. Você vai dizer assim, glória a Deus? Ele está amarrado, pastor. O inferno é aqui, irmão. No inferno não existe uma esposa como Andréia. Não existe filhas como Tamara e Thaís. No inferno eu não ando de drag star, irmão. No inferno não tem Betânia. No inferno não tem meus amigos, meus irmãos. No inferno eu não como pizza com Coca-Cola, gelo, limão. No inferno eu não vou para o cinema, amigo. No inferno eu não ganho medalhas, troféus. No inferno, irmão, eu não bato papo com quem eu amo. No inferno não tem praia. No inferno não tem férias. Aqui não é inferno, irmão. No inferno há choro e ranger de dentes. Não, o inferno é aqui. Não tá. Pedir a Deus para te levar para o céu. Aqui não é inferno não, irmão. Aqui é terra. E a Bíblia diz, ai de nós, porque o inferno foi lançado com ira. Meu irmão, é só você parar para pensar, usa a massa aí que está aí cinzenta. Você pega um sujeito que mata o outro por causa de um tênis ou por causa de tua filha de matar. Pum, mata. Estupro, violência, maldade, perversidade de toda ordem. Aí você fala assim, meu Deus, quando você, um ser humano saudável, curado pelo sangue do Cordeiro, salvo, quando você vê atrocidades como essa, você diz assim, meu Deus, como é que um ser humano não pode fazer uma coisa dessa? Quando você, pensa comigo, quando você diz assim, como é que um ser humano pode fazer uma coisa dessa? O que você está dizendo? Eu sou um ser humano e não me vejo em hipótese alguma fazendo uma coisa dessa.
Mas aquele outro, que também é ser humano, fez uma coisa dessa, que você, ser humano, não faria em hipótese alguma. Por quê, irmão? Eu te explico. Vamos a 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2. Deixa eu te mostrar uma coisa. Terminou o nosso tempo, olha. Você já abriu? Veja o versículo 12 do capítulo 2. Olha, o 12 hoje está em voga, né, irmão? Apocalipse 12, versículo 12. Coríntios 2, versículo 12. Nós não somos do G12. Número 12. Olha lá. Ora, nós não temos recebido o Espírito da onde? Mas sim o Espírito que? Que provém de quantos espíritos está falando aí? Um que vem da onde? E o outro? De Deus. Quem está escrito? Quem está escrito no livro da vida? Quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Tem recebido de qual espírito? De Deus. E não do espírito do mundo. Ele está falando que existem espíritos trabalhando por aí. Vem João lá na sua primeira epístola, falando a respeito do Espírito Santo, o qual o mundo não pode receber. Ele está falando de forças espirituais, espíritos. Há o espírito do mundo e há o espírito de Deus. Com qual espírito que os homens fazem o que fazem com os outros? Com o espírito do mundo e não com o espírito de Deus. Porque é o espírito de Deus que mantém a nossa humanidade uma humanidade saudável. É o espírito de Deus que nos permite ser gente como gente tem que ser. Porque o espírito do mundo tira a humanidade e diz que o homem tem que ser gente, mas gente do jeito errado, como diria Leovaldo Ramos. Nós só somos o que somos e nos perplexizamos com o mal na terra, porque nós temos o Espírito de Deus. Mas quem não tem o Espírito de Deus não tem como ficar perplexo. Ele é o agente do mal. De modo que se você, irmão, tem o Espírito Santo de Deus, levanta a tua mão para o céu assim e diz assim: glória a Deus pelo teu Espírito em mim, meu Pai. Porque é esse Espírito que te dá certeza que você vai se manter equilibrado nesse mundo, nesse tempo de desequilíbrio. É o Espírito de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Veja aqui, Salmo 23 é esse: tempo de perturbação, tempo de adversidade, tempo de possibilidade de morte. O Salmo 23. Na próxima semana eu continuo apresentando o Salmo 23 para vocês. Para que vocês entendam. No finalzinho dele eu vou voltar para o primeiro. Nada nos faltará. Vou mostrar para vocês do que ele está falando. Vamos entender o que é nada. Você sabe o que é nada, irmão? Vamos aprender. Talvez esse domingo agora o outro vou continuar mostrando o Salmo 23. Porque a Bíblia nos capacita, nos exorta com a verdade da sua palavra, para que nós possamos viver e viver em vitória. Porque foi para a vitória que você foi chamado, e em vitória você vai viver e vive para a glória de Deus Pai. Amém? Recebe essa palavra, irmão, como do alto. Vamos aplaudir a Ele por ela. Pela ajuda. Aleluia. Vamos orar e vamos embora para casa. Aleluia. Pai amado, muito obrigado porque nós temos recebido do Teu Espírito e não do Espírito do mundo. Muito obrigado porque nós temos fé. E a Tua palavra diz que a fé é dom de Deus, é dom do Senhor. Só cremos porque o Senhor quis que nós crêssemos. Tua palavra diz que Tu nos escolhestes a nós e não nós a Tu, a Ti. Tu nos escolheste primeiro. Te escolhemos porque Tu nos escolheste primeiro. Muito obrigado porque sabemos pela palavra que toda ação do homem em direção ao Senhor é sempre posteriori, porque a ação a priori vem sempre de Ti. Louvado seja o Teu nome por isso, Deus. E o que nós pedimos, Pai, nessa manhã é mais sabedoria, mais entendimento, mais discernimento,
para que nós possamos entender a Tua palavra como ela é. Porque a Tua palavra é a verdade, e na verdade não há erro nem sombra de variação. E nós queremos viver na verdade da Tua palavra. Te louvamos porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra diz que quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. E nós te louvamos, porque entendendo ou não essa palavra, nada nos tem faltado. E chegamos até aqui, tantos dias, milhares de dias de vida. A Tua bondade e a Tua misericórdia têm sido sobre nós. Dá-nos revelação dessa palavra, desse texto para os próximos dias. E que ao término desta revelação, nossas vidas estejam profundamente mais fortalecidas no Senhor e na Sua palavra. Por essa manhã, pelo que vimos e ouvimos, pelo privilégio da comunhão com os santos, pelo privilégio da adoração ao amado da nossa alma, te damos graças, te damos honras, te damos glórias. Despeça-nos na Tua paz e dá-nos um restante de dia de descanso, de glória, de alegria na presença do Senhor. Consola os enlutados nesta manhã, Deus. Consola as famílias que perderam os entes queridos. Traz vida e saúde aos enfermos. E traz da Tua presença para a nossa vida. É a nossa oração agradecida. No nome de Jesus, o nosso amado. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Vão em paz. Até logo mais às 18 horas. Boa música, boa música. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar segura, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Declare uma vez mais: não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Ter a paz no coração. Ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão. Viver sempre em comunhão. E assim perceber E assim perceber a grandeza do poder a grandeza do poder de Jesus. de Jesus, meu bom Pastor, pastor. ter a paz no coração.